Os anos de vida deste pastor sul-africano foram quase idênticos aos de Ellen White, de 1828 a 1917. Seus livros foram originalmente escritos em holandês e encontrei uma semelhança impressionante, quase misteriosa, em seus escritos com os conceitos dos pastores Jones e Waggoner na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu nome é Andrew Murray. E ele mostra que, a parte do adventismo, sem qualquer dependência do espírito de profecia, somente na Bíblia é possível encontrar uma compreensão pura do Evangelho. Tão diferente dos evangelhos superficiais e sem graça que ouvimos hoje. O título do livro dele era muito simples e direto. Chamava-se Rendição Absoluta. Se você abrir em 1 Reis 20, versículo 4. 1 Reis 20, versículo 4. Quando Ben-Hadad era rei da Síria, ele sitiou Samaria e enviou mensageiros a Acabe para descobrir o que Acabe iria fazer. E esta foi a resposta do rei de Israel. 1 Reis 20, versículo 4. Então o rei de Israel respondeu: Meu senhor, ó rei, conforme a tua palavra, eu sou teu e tudo o que tenho. Agora, em um contexto bem diferente, porque ele estava se rendendo naquele momento, essa frase simples expressa mais claramente o coração e a alma da verdadeira religião. Eu sou teu e tudo o que tenho. Já ouvimos isso antes, mas precisamos ouvir repetidamente. A condição para a bênção de Deus sobre nós como indivíduos e como igreja é a entrega absoluta de tudo o que temos e somos nas mãos de Deus. Nada menos. Na Escócia, Andrew Murray estava em um grupo que falava sobre a condição da igreja local e perguntou a um respeitado professor qual era a grande necessidade da igreja. E este professor respondeu calma e simplesmente: a entrega absoluta é a única coisa. Podemos falar sobre fé, podemos falar sobre justificação, podemos falar sobre crer, podemos falar sobre arrependimento, mas apenas uma pergunta realmente importa. Você está disposto a se entregar totalmente a Deus? Agora quero falar um pouquinho esta manhã sobre como fazemos essa entrega. O primeiro texto deve ser o que lemos ontem à noite em Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13. Muito simples, vocês o conhecem bem. Mas precisamos cravar isso em nossos corações, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja, Deus nem mesmo nos pede para trabalharmos na rendição. Ele está disposto a trabalhar isso em nós, se permitirmos que Ele faça isso. Simplesmente dizemos: Deus, estou disposto que você me faça disposto. É isso que Ele está esperando, nossa disposição para deixá-lo agir em nossas vidas. Confiaremos em Deus para operar essa rendição absoluta em nossas vidas? Oraremos por isso? Meditaremos sobre isso? Falaremos sobre isso? Rogaremos por isso? Cremos que isso acontecerá em nossas vidas? Quando você se aproxima do Senhor e diz: eu me entrego em absoluta rendição a Ti, e então não sentimos nenhuma diferença, nos perguntamos se algo realmente aconteceu. Vamos tentar outro texto. Este está no livro de Marcos. Marcos capítulo 9, versículos 23 e 24. Marcos 9, 23 e 24. E eu acho que, embora Jesus estivesse falando com o pai de um menino que estava aflito, eu acho que ele está falando com cada um de nós. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai da criança clamou e disse com lágrimas, e esta pode ser uma das nossas orações aqui: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Reconhecendo que nossa fé é fraca, às vezes, mesmo na sua incerteza, o Espírito Santo agirá. Precisamos crer nisso. E com grande poder, devemos ter fé que Deus aceita a nossa rendição honesta quando a fazemos, que Deus a aceita. Quando você diz a Deus: aceita os seus termos de rendição absoluta, Deus escreve isso em seu livro e toma posse de você. E quanto a manter essa rendição? Depois de uma semana ou um mês, tudo meio que desaparece e você se pergunta se algo realmente aconteceu.
Se Deus aceitou sua rendição em primeiro lugar, Ele não pode manter essa rendição em sua vida? Ele não tem esse poder? Você tem medo de se entregar ao onipotente Jeová? Você acredita que Ele pode mantê-lo continuamente? Momento a momento você conhece a velha canção. Momento a momento, eu sou mantido em seu amor. Momento a momento, eu tenho a vida de cima, a vida de rendição, tem suas dificuldades, mas você sabe que Deus é especialista nisso, em situações impossíveis. Diga a Deus, Senhor, nenhuma palavra em minha língua, mas para a sua glória. Não um movimento do meu temperamento, mas para a sua glória. Não um momento de amor ou ódio no meu coração, mas para a sua glória. É possível que haja outro texto na Bíblia que diz: não vi, nem ouvi, o que Deus preparou para aqueles que o amam. E você sabe que esse texto não está falando principalmente sobre o céu, mas sim sobre o que Ele quer fazer em nossas vidas agora mesmo, hoje. Deus preparou coisas inimagináveis, bênçãos mais maravilhosas do que você pode imaginar, mais poderosas do que você pode conceber. Simplesmente diga: eu me entrego totalmente a Deus para que Ele opere em mim o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, como Ele prometeu fazer. Quando Pedro foi liberto do seu egoísmo, quando se ajoelhou diante de Deus, chorando por seu orgulho e sua autojustiça, por que há tão pouco poder na vida dos cristãos hoje? Porque tão poucos estão dispostos a se entregar totalmente a Deus. Por isso a igreja é fraca e nós fazemos parte dessa igreja doente. Quanto trabalho cristão é feito com o poder do eu? Bem, eu consigo, eu tenho o talento, eu tenho a habilidade. Nós realmente esperamos em Deus e no poder do Espírito Santo. Então façamos uma confissão. Confessemos o domínio do eu sobre nossas atividades e pensamentos. Que a morte para o eu e a comunhão com Cristo sejam as coisas mais desejáveis na terra. Digamos qualquer coisa que me leve à separação do mundo, à morte do eu, a uma vida de plena comunhão com Deus. Quero compartilhar com vocês algo de alguém que, novamente, não é adventista do sétimo dia, mas sim contemporâneo. Ouçam com atenção. Poderíamos ter 100 ataques terroristas, terremotos ou furacões, e isso ainda não superaria a tragédia desta única coisa: perdemos o Evangelho. Nada pode se comparar a este desastre. Nada, pois quando você perde o Evangelho, você perde a salvação. E quando as pessoas não estão mais sendo verdadeiramente salvas, você também perde a igreja. Se eu gritasse através de 1000 megafones diretamente em seus ouvidos, não seria possível enfatizar demais o quão desastroso, terrível e horrendo é que nossa igreja ocidental apóstata hoje tenha, para todos os efeitos, perdido seu evangelho. Dizemos a todos que tudo o que precisam fazer é fazer uma pequena oração de cor, aceitando Jesus como seu, abre aspas, Salvador pessoal. Diga-me, onde existe tal coisa nas Escrituras? Algum dos apóstolos disse: repita esta pequena oração depois de mim, ou levante a mão discretamente, ninguém precisa ver. Agimos como se as pessoas pudessem esquecer com segurança a convicção do pecado e o arrependimento profundo. E quanto a ter uma consciência limpa e mantê-la limpa, onde está a vida transformada? Onde está a liberdade do pecado? Perdemos tudo. Nosso povo raramente se arrepende. E então, muitas vezes, falhamos em fazer com que as pessoas sejam cheias do Espírito imediatamente, muito menos em andar no Espírito. Diga-me, como podemos ter santidade se nem sequer fomos cheios do Espírito Santo? A maioria de nós nem sequer conhece o cristianismo primitivo como o da Bíblia. Perdemos o evangelho e nem o conhecemos. Inventamos um evangelho de conveniência, um evangelho sem a cruz, um evangelho sem santidade, ou o poder de viver uma vida cristã, um evangelho que não mostra a ninguém como ter uma consciência limpa ou como andar nela. Quero dizer a vocês que tal evangelho não é evangelho algum. Não é de se admirar que a igreja de hoje esteja morna. O Evangelho é o tijolo sobre o qual todo o resto é construído. Sem ele, não temos nada. Literalmente, nada. Afeta tudo o que fazemos e somos. Perdê-lo é simplesmente o pior desastre imaginável. Bem, como podemos corrigir esse problema? Ele acertou em cheio. Vamos tentar um texto. Lucas capítulo 22. Pedro.
Graças a Deus que a história de Pedro está na Bíblia. Lucas 22, versículos 61 e 62. E o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera, antes que o galo cantasse: 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Qual era o problema com Pedro? Ele mesmo não sabia. O eu de Pedro ainda não havia morrido. Olhe novamente para o versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Graças a Deus pela história de Pedro. Quando olhamos para os seus fracassos e vemos o que Deus fez dele pelo poder do Espírito Santo, há esperança para cada um de nós. Mas lembre-se, antes que Cristo pudesse fazer de Pedro um novo homem, Pedro teve que sair e chorar amargamente. Ele teve que ser humilhado. Antes disso, observe, Pedro era um homem obediente. Quando Jesus disse para lançarem as redes do outro lado, depois de uma noite de pesca, Pedro obedeceu. Ele também era um homem de fé. Estava disposto a andar sobre as águas se o Senhor lhe ordenasse. Mas agora vejamos algo mais sobre Pedro. Mateus capítulo 16. Este homem de fé e este homem de obediência. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Então Pedro, tomando-o consigo, começou a repreendê-lo. Ele estava repreendendo seu mestre, Cristo, dizendo: tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas ele, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas sim as dos homens. O que Pedro estava tentando fazer aqui? Ele estava proibindo Cristo de cumprir sua missão porque confiava em sua própria sabedoria. Ele sabia como Cristo deveria fazê-lo e não ia dizer isso a Cristo. E então, como vocês sabem, Pedro também foi um daqueles que discutiam sobre quem seria o maior no reino que seria estabelecido. Pedro havia abandonado seu barco de pesca, mas não seu antigo eu. E 3 vezes ele disse que não conhecia Jesus, ele não era amigo de Jesus, ele não tinha nenhuma ligação com Jesus. Pensamos nos pecados individuais que nos afligem, mas o que faremos com a obstinação, a autojustiça e o bom e velho egoísmo? Ou negaremos a nós mesmos, como fez Pedro, ou negaremos a Cristo, como também fez Pedro, uma coisa ou outra, e vamos garantir que seja na ordem inversa. Essas são as 2 grandes potências lutando entre si, e uma delas governará, o eu ou Cristo. Quando Jesus olhou profundamente no coração de Pedro, Pedro saiu e chorou amargamente. Só podemos imaginar a profundidade da humilhação em que Pedro se afundou naquela noite no jardim do Getsêmani, mas esse foi o ponto de virada. Daquele momento em diante, Pedro estava preparado para a libertação de si mesmo. Esse era o seu problema. Ele era um homem de obediência, ele era um homem de fé, ele era um homem de visão, mas ele era controlado por si mesmo. Ele era controlado por si mesmo, e daquele momento em diante, toda a sua natureza foi transformada. Em vez de negar a Cristo, ele agora encontrava alegria em negar a si mesmo, morrer para si mesmo e ser crucificado para si mesmo. E esta história deve ser a história de cada crente, de cada um de nós. A história de Pedro. Podemos ser crentes fervorosos e devotados, em quem o eu ainda é muito forte. Ainda estamos no comando do nosso próprio show. Ainda estamos no comando do nosso próprio destino. E, portanto, precisamos pedir a Deus que nos mostre as maneiras pelas quais o eu ainda nos controla. E então entregar esse eu a Deus. Abram em Lucas, capítulo 18. Quando os discípulos se perguntaram se o caminho da salvação era realmente difícil demais para alguém ser salvo, Jesus eliminou todos os métodos de autoajuda para a salvação. E ele disse isso de forma muito simples e direta. Lucas 18, versículo 27. E ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis com Deus. E os discípulos estavam perguntando quem pode ser salvo. E essa foi a resposta de Jesus. É impossível para os seres humanos viverem uma vida santa,
Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Estas são as duas grandes lições que todos nós, cristãos, precisamos aprender. Muitas vezes, levamos muito tempo para aprender a primeira lição. É impossível para nós vivermos uma vida santa. E às vezes, nem todos que aprendem a primeira lição aprendem a segunda. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Um jovem convertido começa a correr a corrida. Ele tem certeza de que pode vencer, mas então fracassa e decide que não se esforçou o suficiente. Então, ele se levanta e se esforça ainda mais. E adivinha? Ele fracassa novamente. E ele finalmente percebe, depois de muitos fracassos, que não consegue viver uma vida santa. E então começa a pensar que talvez Deus nunca tenha realmente esperado isso dele. E então o eu não posso, é impossível, torna-se o silenciador da sua consciência. Deus quer desesperadamente que aprendamos a segunda lição. É impossível para mim, mas pelo poder de Deus eu conseguirei. Que haja um fim para o egoísmo e o orgulho, e que seja minha glória ser impotente. Essa é uma lição difícil de aprender. Não gostamos de ficar desamparados. Acreditamos que Deus opera impossibilidades? Toda a vida cristã deve ser uma série de impossibilidades tornadas possíveis por Deus e seu poder. Você aprendeu a adorar um Deus todo-poderoso? Você acredita que a onipotência está agindo em sua vida? Uma causa de fraqueza na vida do cristão é que queremos resolver as coisas parcialmente e depois deixar que Deus preencha as lacunas. Mas precisamos nos tornar completamente desamparados, reconhecer isso e dizer isso diante de Deus e então ver o que Deus pode fazer. Você disse que, em obediência a Deus, não posso fazer nada por mim mesmo, então meu lugar é crer que Ele trabalhará em mim a cada momento. Acreditamos que a libertação é realmente possível com Deus? Se você anseia pela santidade e perde a esperança de alcançá-la, lembre-se de uma promessa: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Nunca devemos cair na falácia de que a obediência, que é uma vida santa, não é relevante para um evangelho cristão salvador. Vamos fazer uma pequena viagem ao capítulo mais incompreendido de todo o Novo Testamento. Está em Romanos capítulo 7, Romanos 7. Vejamos o versículo 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Veja o versículo 23. Mas vejo outra lei em meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Leio aqui sobre um homem que meio que chegou ao fim da esperança de acertar. Nos versículos anteriores, ele está determinado a obedecer. Mas veja o versículo 18. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Observe, e você pode estudar isso por si mesmo, que o nome do Espírito Santo e o nome de Cristo não aparecem em nenhuma parte desta seção. Este é um crente fazendo o melhor que pode para obedecer a Deus com sua própria força de vontade. Ele está se esforçando muito. As palavras eu, mim e meu ocorrem mais de 40 vezes nesta seção, mas não o nome de Cristo e nem o nome do Espírito Santo. Nossa incapacidade é bem expressa no versículo 14. Pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E digo, que experiência cristã miserável é esta? Se ao menos todos os cristãos que continuam pecando e pecando levassem este capítulo a sério. Quando perdemos a paciência, por exemplo, esquecemos imediatamente como o eu foi ferido e clamamos no versículo 24: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A ideia de entristecer a Deus é totalmente insuportável para nós. Somente quando cada pecado que cometemos der nova intensidade à nossa miséria e à nossa impotência, seremos capazes de avançar para o versículo 25. Agradeço a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amigos, é a pessoa que tem consciência de sua própria fraqueza que buscará em outra pessoa uma vida santa.
Precisamos reconhecer quão fracos somos e quão miserável tem sido nossa experiência. Então, podemos passar para o milagre, e é o maior milagre que você possa imaginar, do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E assim, meus amigos, vocês estão vivendo na última sessão de Romanos 7 ou a primeira sessão de Romanos 8? Onde você está vivendo hoje? Estamos sempre repetindo a pergunta do versículo 24, quem me livrará? Sem a resposta do versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Se estamos vivenciando o milagre de Romanos 8, então talvez possamos entender Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Talvez possamos experimentar isso na China. Uma jovem chamada Yan Hua frequentou uma faculdade de medicina chinesa até 2003 e estava indo muito bem nos estudos. No entanto, ela encontrou Cristo e a verdade sobre o sábado logo após entrar no último ano de medicina, e de repente percebeu que nos próximos meses enfrentaria um sério dilema, pois todos os exames seriam feitos no sábado. Ela lutou com o Senhor sobre o que ele queria que ela fizesse. Todo o seu futuro dependia daquela única decisão. Seus pais achavam que ela havia enlouquecido. Seus professores achavam que ela era tão fanática por sua religião que poderia até mesmo representar um perigo para a sociedade. Se eu honrar meus pais e os desejos da minha sociedade em vez de meu Deus só desta vez, Deus me perdoará? Ela finalmente foi até um ancião da igreja adventista do sétimo dia local e perguntou-lhe o que deveria fazer. E o ancião lhe disse que Deus entenderia se ela violasse o sábado só desta vez, devido à importância disso. E ele lhe disse que não era necessário que ela se preocupasse com tal coisa. Deus não é tão exigente assim, disse ele. Ele disse a ela que ela não deveria arruinar seu futuro por causa desse problema e decepcionar tanto seus pais. Mas enquanto continuava a orar a Deus, não conseguiu encontrar paz de espírito até que decidiu ir até o fim, carregar sua cruz e não violar o quarto mandamento. Então, ela não fez o exame. Ele não lhe foi dado em outra ocasião. E como resultado, ela teve que abandonar a escola. Ela abandonou todos os estudos e uma carreira promissora para guardar os mandamentos de Deus. E hoje está muito feliz fazendo a obra do Senhor com um pequeno salário, trabalhando em um ministério evangelístico autossustentável. O pastor Shu, que trabalha como editor deste ministério, trabalhava para uma empresa estrangeira com um salário alto e teve que deixar o emprego por causa do sábado do sétimo dia. Ele não se dispôs a ir à empresa por apenas meia hora à tarde, no sábado, para verificar os programas de computador. Era tudo o que lhe pediam para fazer. Sua família e a empresa em que trabalhava achavam que ele havia enlouquecido. Na China, tal comportamento é inaceitável. Precisamos ter certeza de uma coisa: o que significa tomar a cruz de Jesus Cristo? Tomar essa cruz exige nossa cooperação, nossa decisão. O sofrimento nos sobrevém porque conscientemente escolhemos tomar essa cruz, porque Romanos 8 aconteceu em nossas vidas e estamos mortos para nós mesmos. Não importa mais o que nos aconteça. É o sofrimento resultante da nossa obediência a Deus. Se há alguma esperança, meus amigos, de carregar a cruz, de estarmos dispostos a perder a vida por amor a Cristo, devemos lembrar que não podemos viver nem uma hora de uma vida piedosa sem o Espírito Santo. Seres humanos e energia humana jamais devem tentar fazer a obra de Deus.
Assim como o Filho de Deus morreu no Calvário, o Espírito Santo pode verdadeiramente entrar em nossas vidas. Ele nos santificará, ele nos capacitará a obedecer. Estamos vivendo nossas vidas sob o controle direto do Espírito Santo todos os dias. Confessemos cada fracasso que cometemos devido à ausência do Espírito Santo. Entreguemo-nos ao seu controle. Se experimentamos a entrega total, como podemos mantê-la? Abra em 1 Pedro 1, versículo 5. 1 Pedro 1, versículo 5. Como podemos manter a experiência da entrega total? 1 Pedro 1, versículo 5. Quem são mantidos? Pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Você percebeu isso? Quem cuida disso? Deus cuida de vocês. Vocês não vão conseguir se cuidar. Deus cuida de você. Quanto de você? Todo o ser. Suponha que eu lhe empreste meu relógio e peça para você guardá-lo para mim. Mas você danifica o relógio, os ponteiros quebram, o cristal estilhaça, e aí você me devolve. Mas eu lhe emprestei o relógio com a condição de que você o ficasse. Não o guardei, aqui está o seu relógio. Mas peço que você guarde tudo. Deus quer guardar cada parte de nós, não apenas as partes quebradas. Ele quer nos reconstruir e nos dar algo de valor. Ele guardará nossa vida espiritual. Ele guardará nossa vida profissional. Ele guardará nossa vida social, se deixarmos. Ele a guardará. Deus nos guardará tanto de grandes maldades, quanto de pequenos pecados, se permitirmos. Talvez como o pecado da irascibilidade, só que um pecado pequeno. Deus é capaz de nos proteger de explosões de raiva. Podemos experimentar o poder protetor de Deus o dia todo? Deus não pode guardar a nossa língua e os nossos lábios? Deus é todo-poderoso e se oferece para realizar a obra de guardar a palavra por nós. Ele a oferece, nós apenas lemos. Em cada ato de nossas vidas, temos toda a onipotência de Deus trabalhando por nós, nos guardando. Simplesmente não podemos realizar a obra de Deus sem as promessas de Deus, o poder de Deus. E há alguma razão para que essa guarda não seja ininterrupta e contínua? Se Deus pode nos guardar do pecado por um dia inteiro, por que não por 2 dias? Por que não por 2 anos? O segredo, voltando ao princípio, é reconhecer nossa total impotência. Ó miserável homem que sou, não consigo produzir isso. E então, Deus pode se revelar em poder. Enquanto dependermos de nós mesmos, falharemos repetidas vezes. É realmente maravilhoso poder confiar no poder onipotente de Deus em meio às tentações da raiva, do orgulho e do egoísmo. Precisamos abandonar alguns hábitos, não é mesmo? Os velhos hábitos de depender de si mesmo e criar o hábito de confiar no poder de Deus. Você sabe como os hábitos são formados? Pensamos com essas células cerebrais que estão a 1 ou 2 polegadas atrás de nossas testas. O controle de energia ali mesmo para tudo o que acontece com nossos corpos. Agora estamos aprendendo algo muito interessante sobre como nosso cérebro funciona. Cada célula cerebral tem muitas fibras chamadas dendritos, que recebem todos os tipos de informação constantemente. Há também uma longa fibra chamada axônio, que transmite mensagens entre as células. Na extremidade do axônio, há pequenas extensões chamadas botões. Parece botão. Essa é a palavra francesa. Esses botões secretam substâncias químicas que estimulam a próxima célula a enviar uma mensagem ao longo da linha do caminho para qualquer músculo ou órgão que deve ser contatado. Agora, alguns axônios parecem ter mais botões em suas extremidades do que outros axônios, porque foram estimulados com mais frequência. Então, ele fica um pouco maior. Com mais botões maiores, mais fácil será, na próxima vez, enviar uma mensagem por esse caminho quando a próxima situação se apresentar da mesma maneira. Pensamentos e ações frequentemente repetidos criam esses botões na extremidade daquele axônio específico, de modo que fica mais fácil repetir a mesma ação diversas vezes. Tudo bem. A boa notícia é que os botões dos maus hábitos podem ser superados pelos botões dos bons hábitos.
Aqueles que têm facilidade para ficar com raiva, para ser preguiçosos ou para ser egocêntricos, podem encontrar algum conforto no fato de que os novos hábitos podem ser tão firmemente estabelecidos quanto os antigos. Quando confiamos no poder de Deus para resistir à tentação, uma secreção de não é secretada, o que freia e impede que aquela célula específica funcione. E com resistência repetida, dizendo não, mais botões no são formados. E com mais botões no na extremidade daquele axônio, as quebras são aplicadas de forma mais completa, tornando menos provável que isso se repita na próxima situação que surgir. Mas há um aviso, nos disseram. A ausência de secreção não funciona bem quando perdemos o sono ou ficamos fatigados. Já reparou que quando estamos cansados, é mais fácil soltar o freio? Não funcionamos tão bem? Mais um aviso. Força de vontade por si só, por mais forte que seja, nunca é suficiente para reunir butaneses suficientes para realizar o trabalho. Somente pelo poder da intervenção pessoal do Espírito Santo, operando um milagre em nossas células cerebrais, qualquer um de nós pode ser motivado a entrar no caminho certo e formar hábitos corretos. Cada escolha certa se torna um botão maior que termina naquela célula nervosa específica, até que o peso dos botões forme um hábito forte e bom. Ellen White não entendia nada disso, mas ouça o que ela disse em Educação, página 209. Os nervos cerebrais que se conectam com todo o sistema são o meio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a vida mais íntima. De onde obteremos a vitória sobre o pecado? Através de um milagre do Espírito Santo, aqui mesmo, nestas nossas células cerebrais. O maior milagre que pode ser realizado é o poder do Espírito Santo em mudar a nossa maneira de pensar. Mesmo que caiamos repetidamente nesse processo, há uma boa notícia. Deus está lá para nos levantar e começar a formar aqueles butaneses novamente em nossas cabeças. Quanto mais deixamos o Espírito Santo fazer a sua obra, quanto mais dizemos sim ao seu poder, mais bons hábitos são formados em nossas vidas e mais poder teremos. Deus tem um jeito de resolver isso. Você se lembra da ilustração de Jesus sobre a videira e os ramos? Se essa parábola tem algum significado, significa a dependência absoluta do ramo em relação à videira. A seiva deve fluir continuamente da videira para os ramos, incessantemente. Sabe, falamos muito sobre a chuva serôdia, mas talvez tenhamos esquecido de algo. Testemunhos para Ministros, página 507. A menos que as primeiras chuvas tenham feito seu trabalho, a chuva serôdia não pode levar semente alguma à perfeição. Muitos falharam em grande medida em receber a chuva temporã. Esperam que a falta seja suprida pela chuva serôdia. Estão cometendo um erro terrível. O coração deve ser esvaziado de toda impureza e purificado para a habitação do Espírito. Foi Deus quem começou a obra, e Ele a terminará, tornando o homem completo em Jesus Cristo. Mas não devemos negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Em nenhum momento de nossa experiência podemos dispensar a assistência daquilo que nos capacita a dar o primeiro passo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são necessárias para nós até o fim. A graça divina é necessária no início. A graça divina a cada passo do avanço. E somente a graça divina pode completar a obra. Entendemos isso? Em nenhum momento a vontade humana é o fator dominante e decisivo. É o poder do Espírito Santo, então, meus amigos. A entrega absoluta a Deus é um dos conceitos mais difíceis de entender porque não fomos feitos dessa maneira. Nós realmente acreditamos que podemos ser entregues inteiramente a Cristo, assim como Cristo foi entregue inteiramente ao seu Pai? Nós nos colocamos inteiramente à sua disposição no início de cada dia? Uma ou duas palavras de Andrew Murray para finalizar. Há quem pense que devemos pecar um pouco todos os dias. Não podemos evitar. Eu aconselho vocês, cristãos, a se relacionarem com Jesus em tudo. Que sua entrega a Cristo seja absoluta. Eu os aconselho a falar abertamente. Entrega absoluta ao Senhor, ó Cristo. É o que eu escolhi. E talvez o melhor apelo que eu possa fazer esta manhã seja pedir a vocês que meditem longamente sobre a questão: como posso fazer essa entrega total da minha vida a Jesus Cristo? Pensem e orem sobre essa questão.
Este é o cerne de toda religião. Nada mais importa. Nenhuma doutrina, nenhuma profecia. Nada do que fazemos tem qualquer significado sem a entrega absoluta ao nosso Senhor e Salvador. Essa é a essência de toda religião. Todo o resto está no fim da lista em importância. Rendamo-nos a Jesus Cristo hoje.